Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que hoje nós damos início à nossa série com reflexões sobre o livro Buscai as Coisas do Alto, do Padre Léo. Livro este que traz o mesmo tema da sua última pregação na Canção Nova, que realizou às vésperas da sua Páscoa. Para início de conversa, eu gostaria de dizer que Padre Léo foi e continua sendo um grande exemplo para nós. Um exemplo de luta constante contra o pecado, um exemplo de acreditar nas pessoas, fundando a comunidade Betânia, e um exemplo de que sim, é possível evangelizar até o fim nos momentos difíceis da vida, como ele fez na sua última partilha, com várias impossibilidades, muito diferente daquele Padre Léo alegre, daquele Padre Léo cheio de vida, mas que nos mostrou que acima daquele Padre Léo havia um Padre Léo cheio de fé e cheio de confiança em Deus. Então, vamos começar o livro de uma forma muito boa com o tema do primeiro capítulo. Não te detenhas. Não te detenhas. Neste primeiro parágrafo nós vamos ver que Padre Léo vai utilizar como base o versículo de Gênesis 19, versículo 17, que diz: salva-te se queres conservar tua vida. Não olhe para trás e não te detenhas em parte alguma da superfície. Padre Léo começa nos dizendo: essa ordem que Deus deu a Ló é também uma ordem que Ele continuamente dá a cada um de nós. Não se deter na planície significa não se agarrar às coisas pequenas, não perder tempo com coisas insignificantes, não se deixar abater pelos problemas e pelas dificuldades. Meus irmãos, como isso é lindo. Vejamos só. Quantas vezes Deus nos chama a coisas grandes. Quantas vezes Deus nos convida para águas mais profundas. E nós estamos empenhados em coisas pequenas, estamos agarrados às coisas da terra, agarrados aos maus sentimentos, às más influências, ou somos as más influências, agarrados aos vícios, às coisas que aparentemente para a sociedade já são normais, já são coisas simples, coisas que passaram a ser rotineiras e que são pecado. Pecados que se normalizaram na visão do mundo e daqueles que o habitam. Nós vemos quantas vezes nós perdemos tempo com essas coisas. E o tempo é uma coisa que não volta. O tempo não pode ser recuperado. Nós temos o tempo que temos. É como tem uma música que diz que o tempo voa, o tempo escorre pelas mãos. Ei, esse tempo que você está perdendo com coisas insignificantes não vai voltar. Esse tempo que você está perdendo com coisas pequenas poderia ser tempo de produtividade para a tua salvação, para a salvação da tua família e para a salvação dos que te cercarem. Essa ordem de Deus, não olhes para trás, não se detenha, que Ló recebeu, nós também recebemos diariamente. O que o passado pode nos oferecer no presente? Além de roubar o nosso tempo, além de conservar cicatrizes, além de romper nossa aliança com Deus, porque o lugar de Deus em nosso coração vai sendo
tomado por ódio, por vingança, por sentimentos de decepção. E o nosso coração vai ficando cheio de amargura por coisas que aconteceram no passado, que já não se repetem no presente, mas que deixarão grandes estragos para o nosso futuro. Não te detenha. Se Deus te pede mais, é porque você pode mais. Se Deus deseja mais de você, é porque você tem a capacidade que Ele concede para dar mais, para ajudar mais, para fazer mais pelo reino. A começar em você, na tua casa e nos teus círculos de trabalho, amizades. Não se deixe abater pelos teus problemas. Problemas a gente sempre vai ter. Jesus passou 33 anos na terra. Do seu nascimento à sua morte, Jesus encontrou problemas, sem ter sequer uma culpa. Dificuldades essas que vão existir de verdade, porque nada de valor virá fácil para nossas mãos. Se os nossos braços estiverem presos às coisas pequenas, como vamos receber as coisas grandes da parte de Deus? E para finalizar este vídeo e este versículo, aliás, esse parágrafo, né? Neste parágrafo, para finalizar, Padre Léo diz: infelizmente, muitas e muitas vezes fazemos uma tempestade em copo d'água e às vezes o copo está só pela metade. Quando nós usamos a expressão fazer tempestade em copo d'água, é fazer um escândalo, é fazer uma coisa ruim, é fazer uma contenda por coisa pequena, coisa insignificante, como um copo d'água. Então você veja que aqui o Padre Léo está dizendo que muitas vezes nós não fazemos apenas uma tempestade no copo d'água, mas que na maioria das vezes este copo nem sequer está cheio. Ei! Atenda o chamado de Deus, o que Deus está pedindo para você. Vai para as águas mais profundas. Desocupe seus braços dessas coisas pequenas e agarre-se às coisas grandes de Deus. Deus só tem o melhor para te dar. Mas se você está ocupado com as coisas pequenas, perdendo o seu tempo que é tão valioso, como você vai salvar a tua vida? O que aconteceu com a esposa de Ló? Quando Deus disse: não olhes para trás e não se detenhas, não perca tempo com nada na planície. Ló foi com sua esposa e suas filhas. E a sua esposa, talvez por curiosidade, desobedeceu a Deus e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela não salvou a vida dela. Mas em compensação, veja a situação de Ló e suas filhas. O quanto Ló devia amar sua esposa. O quanto as filhas daquela mulher deviam amá-la. E tiveram que deixá-la ir. Ou olhar para trás e ficar como ela, tendo sua vida perdida. Então que hoje você possa tirar 3 lições importantes disso. Você não deve estar preso ao seu passado. Você não deve estar com suas mãos ocupadas e perdendo tempo com coisas pequenas. E a terceira é que você pode ir além. E se Deus te pede mais, é porque você tem mais para oferecer.
Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.